faltou fazer a questão 10 para a gente mudar um pouquinho a matéria e começar a brincar de dilatação térmica. Página 17, questão 10, portanto. Saúde! A temperatura do corpo humano é um excelente indicador do funcionamento do nosso organismo, além de útil ao planejar uma gravidez. Esses dados metabólicos são importantes em qualquer situação de anomalia na saúde. Hoje em dia, vários médicos afirmam que disfunções hormonais, como por exemplo o hipotiroidismo, podem ser detectadas por alterações na temperatura basal. Nesse caso, temperaturas basais mais baixas que o normal. Tu vê que interessante, né? Ele está dizendo que medir temperatura não é só para ver se está com febre. Várias doenças podem ser detectadas pela temperatura da pessoa, inclusive o hipotiroidismo, olha que legal. E que interessante que ele falou, ó, inclusive para ajudar na gravidez, para ajudar a engravidar. Que loucura, né? Com base no gráfico, determine a maior variação de temperatura observada no ciclo da mulher em graus Fahrenheit. Deixa eu ver se eu entendi, peraí. Tem um gráfico dizendo temperatura e dias após a menstruação. Interessante. Olha a temperatura da mulher no primeiro dia. 36, segundo dia. 36, terceiro dia. 36,4,3, um pouquinho abaixo de 0,4. Depois voltou para 36, aumentou um pouquinho, diminuiu. Aumentou um pouquinho, deu uma diminuidinha. Aumentou um pouquinho, aumentou mais um pouquinho. Lá pelo 13º dia, né, a temperatura começa a subir, tá vendo? Começa a subir, aí atinge lá no 18º dia a maior temperatura, 36,8, e depois a temperatura começa a descer lentamente novamente. Então tu vê, a mulher que quer engravidar, ela mede a temperatura dela. Quando ela percebe que a temperatura dela está ficando um pouquinho mais alta que o normal, ela sabe que está chegando perto do momento da fertilidade, certo? De ovular. E aí ela vai procurar fazer sexo com o parceiro naquela data, todos os dias, naquele período que tem a maior chance de engravidar. Então tu vê, um termômetro é o suficiente para tu achar o melhor dia para engravidar. Então eu posso fazer o contrário, né, professor? E aí eu não preciso me preocupar. Não, usa a camisinha melhor. Com base no gráfico, determine a maior variação de temperatura em Fahrenheit. Primeiro eu vou calcular a maior variação em Celsius. Qual foi a maior temperatura? 36,8. E qual foi a menor temperatura? 36. Então a variação de temperatura, né, ao longo... Determine a maior variação de temperatura observada no ciclo como um todo, né? Então a variação de temperatura foi de final menos inicial. A final, a maior temperatura 36,8 e a menor temperatura 36. Então deu uma variação 0,8 graus Celsius. Como é que eu converto essa variação para Fahrenheit? Regrinha de 3, parabéns, garoto. 5 de variação em Celsius corresponde a 9 de variação em Fahrenheit. Então 0,8 corresponde a X. 5x é igual a 8 vezes 9, 72, 0,7,2. Tudo bem? Passa dividindo 7,2 sobre 5. 1,44. É isso? Vamos ver. Iguala as casas, elimina a vírgula, dá 1, sobra 22, vírgula abaixo 0. É isso aí, 1,44. Tu vê, tava tão gostoso brincar de temperatura, tava tão gostoso, mas não podemos parar aí. Vale a pena fazer uma breve revisão das questões clássicas que nós vimos sobre essa área. Primeiro, se nós estamos brincando com escalas termométricas, lembrar como é que se transforma de uma escala para outra, uma temperatura específica, que é usando a fórmula. Fórmula essa que foi criada a partir de 2 pontos fixos, fazendo joelho-pé, cabeça-pé. Outra situação
essa aí, ó, que ele não fala na temperatura, ele fala em variação. E aí a regra de 3 que tu usa para passar de uma para outra, lembrando que uma variação em Celsius é equivalente, é igual a uma variação em Kelvin, beleza? Outro tipo de problema é aquela que fala, a temperatura em Fahrenheit é o dobro mais uma unidade da equivalente em Celsius, certo? Que além de usar a fórmula matemática entre as escalas, tem que escrever a equaçãozinha, né? Se ele fala que a temperatura em Fahrenheit é o dobro mais uma unidade da equivalente em Celsius, TF, é igual a 2Tc mais 1. Isola numa, substitui na outra. Outro tipo de problema clássico é aquele que ele dá a relação entre as escalas através de um gráfico. E aí eu te dei a dica de pegar o gráfico e construir uma tabelinha para fazer o joelho-pé, cabeça-pé. Então basicamente são esses 4 classes de problemas de termometria. Ou transforma a temperatura, fórmula, ou transforma a variação de temperatura, regra de 3. Ou é um problema que envolve interpretação para tu criar uma segunda equação além das já fornecidas para fazer um sisteminha, ou ainda ele fornece informação em forma gráfica, que já dá mais uma pimentadinha na questão. Nós resolvemos um de cada tipo, pelo menos. Por isso que no trabalhinho da semana que vem, em temperatura, eu vou te cobrar essas 4 informações, pelo menos. Pedir para tu transformar a temperatura, pedir para tu transformar a variação em temperatura, pedir para tu criar uma escala termométrica entre duas escalas, uma relação matemática entre duas escalas termométricas que não existem, fazendo joelho-pé, cabeça-pé, uma questãozinha envolvendo um probleminha, todas muito parecidas com as já feitas em sala de aula. De repente eu ainda posso colocar uma 5ª questão introdutória que tem a ver com essa matéria que nós vamos discutir hoje. A apostila, ela faz ela começa da base, bem vagarosamente, vai querendo te mostrar a dilatação bem bonitinha. Eu vou dar a minha aula de dilatação primeiro, que não tem nada a ver com a da apostila. Aí depois você vai trabalhar na apostila para aprender ainda com mais qualidade.